Bem, pessoal, um colega de uma das turmas pediu a solução desse exercício, cujo enunciado diz: encontre o volume do sólido dado pela intersecção de duas esferas, cada uma delas com raio R, sabendo que o centro de cada uma delas está na superfície da outra. Uma solução desse problema passa pela seguinte observação. Se você tem no plano cartesiano dois semidiscos, tá? Estou pensando no semicírculo e no interior do semicírculo, pegando a base aqui, tá? Então você tem dois semidiscos, dois semidiscos de raio R, um centrado nesse ponto de abscissa R sobre 2, o outro semidisco de mesmo raio R, centrado nesse ponto de raio R sobre 2, veja que essa distância aqui é R. Ao rotacionar cada um desses semidiscos em torno do eixo das abscissas, você obterá duas esferas satisfazendo as condições do enunciado. Certo? Porque o centro desse semidisco está no bordo desse outro. O centro desses semidiscos está... O centro desse semidisco está no bordo desse outro. Então, quando você faz a rotação desses dois semidiscos, você obtém duas esferas de mesmo raio R, onde o centro de cada uma delas está sobre a casca da outra. E observe, o sólido pretendido, aliás, o sólido cujo volume é pretendido, é exatamente a rotação dessa região aqui. Em outras palavras, a rotação em torno do eixo das abscissas da intersecção dos dois semidiscos dá a intersecção das duas esferas, que é o sólido, que é o referido sólido aqui. Tá? Então, se você encontrar o volume do sólido de revolução obtido pela rotação dessa região aqui, você está obtendo, né, o volume do sólido S, porque a rotação dessa região é o sólido S. A rotação da intersecção dos dois semidiscos é a intersecção das duas esferas obtidas. Esferas, repito, satisfazendo a condição. E para encontrar o volume desse sólido de revolução pelo método disco, eu conceberei, tá? Primeiro, eu encontrarei o volume, só figura simétrica, então eu encontrarei o volume do sólido de revolução obtido por essa região aqui. Se eu obtenho, basta multiplicar por 2, eu tenho o volume do sólido obtido pela intersecção total. E para isso, basta eu conceber essa curva aqui como o gráfico de uma certa função f pequena. E como encontrar a lei de formação dessa função f, né? Bem, é suficiente você encontrar a equação da circunferência de raio R centrada nesse ponto, que é x mais R sobre 2 ao quadrado, tá? Mais y ao quadrado igual a R2. Essa é a equação da circunferência com centro no ponto de abscissa menos R sobre 2, ordenada a 0. E aí, isolando o y, você tem o quê? Y2 igual a R2 menos x mais R sobre 2 ao quadrado. Que dá, portanto, y igual a quê? A mais ou menos raiz quadrada de R menos o quadrado de x mais R sobre 2. Ok? O mais
né, da lei de formação da função f. Função f cujo gráfico é o quê? É essa semicircunferência. Bom? Então, vamos lá, para destacar, vou escrever azul. Então, sendo S o referido sólido, isto é, nada de referido. Sendo S o referido sólido e F a função cuja lei de formação é que é igual a raiz quadrada de R menos x mais R sobre 2 ao quadrado, vírgula, tem-se metade do volume de S, S eu denoto dessa maneira, S é a intersecção das duas esferas, que é a rotação dessa região todinha aqui. Mas eu vou calcular só metade, porque eu vou obter o volume do solo obtido pela rotação dessa metade aqui. Então isso é A, pelo método do anel, pelo método do disco, é π vezes a integral de 0 a R sobre 2 de f do quadrado de f de x, integral em x, que é, portanto, π vezes a integral de 0 a R sobre 2. Vamos colocar logo o quadrado, tá? Quadrado de f de x, quanto é? R menos x menos o quadrado de x mais R sobre 2. Desenvolvendo essa expressão, eu fico com π, expressão integrando, né? Π vezes a integral, π vezes a integral de 0 a R sobre 2, intervalo de existência dessa região aqui é 0 a R sobre 2. Intervalo 0 a R sobre 2. Então isso aqui dá quanto? Dá, tá? Só um errinho aqui, R2, né? Desculpe, correção. R2. Uma correção aqui. Isso é R2, né? Tá aqui R2, passo para R2, esqueci, botei só R. Então isso aqui é o R2, é o f de x. Quadrado disso fica o R2. Então, isso dá, portanto, R2 menos. Aqui x ao quadrado com menos, que é x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Dá 2x vezes R sobre 2. Então dá x vezes R, com menos, antecedendo aqui fica xr. E o quadrado do segundo mais R2 sobre 4, com menos, fica menos R2 sobre 4, integral em x. Vamos arrumar um pouco o integrando aqui. Então fica a integral de 0 a R sobre 2. De novo, certo? Tinha cometido um erro na inicial. R2, 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 R2. Está aqui, está consertado. Então, e R2 menos R2 sobre 4, fica o quê? 3 R2 sobre 4. Menos x2, repare, isso aqui é uma constante, a integral está sendo em x. Menos xr. Integral em x. Que dá o quê? Ah, faltou o π aqui. Eu esqueci o π, mas volta o π para cá. Π, bem, vamos aplicar, né, o primeiro teorema fundamental do cálculo. Essa integral é quanto? Bem, qual é a integral definida? 3R a menos de constante, né? De uma constante é uma constante vezes x. Então fica x. Menos o quê? x3 sobre 3. Menos R x2 sobre 2. Integral em x. Tá? Integral em x. Pronto. 3R2, tá? Menos 3R2x sobre 4, menos x3 sobre 3, menos rx2 sobre 2. Que dx, perdão, variando de 0
a R sobre 2. Mania de errar. 0 a R sobre 2. Então, no zero dá zero, né? Por isso que eu peguei metade, para não ficar de menos R sobre 2 a R sobre 2. Tá? Então, isso dá o quê? Dá π. Não, e teria que pegar dessa forma, porque senão eu tenho que pegar, por outro lado, eu tenho que dividir a integral em duas, que é a integral, né, de menos R sobre 2 a 0 daqui para cá. Então, eu tenho que pegar dessa forma mesmo. Tá? Metade do volume de S. Então, isso fica o quê? Tá? Sub x igual a R sobre 2. Então, aqui vai ficar 3, R3 sobre 8. Tá? X, substituindo R sobre 2. 2 vezes 4 dá 8 no denominador. Então, fica 3, R3 sobre 8. Tá certo? Aqui, terceiro, então fica R3 sobre 8, dividido por 3. Então fica menos R3 sobre 24. E o próximo, né? X2, então fica R2 sobre 4, sobre 2 da R2, então fica menos R3 sobre 8. Tá? Então, isso agora fica o quê? Tá? Então, vou pegar aqui, para cá. Tá? Então, vamos logo facilitar aqui. Dá para facilitar? Dá. Porque 3R3 sobre 8 menos R3 sobre 8 dá 2R3 sobre 8, que dá R3 sobre 4. 3 sobre 4 menos R3 sobre 24. Tá? E aí, isso dá, portanto, π, desculpe, deixa eu colocar melhor, fazendo a conta aqui, né, 24 por 4, 6, 6R3 menos 3, dá 5, π R3 sobre 24, 5π R3 sobre 24, ou seja, metade do volume de S, é quanto? É 5π R3 sobre 24. Logo, quanto é o volume de S? Tá, 2, então dá 5π R3 sobre 12 unidades de volume. Isso aí encerra a demonstração, a solução do exercício. Tá? Então, o volume de S é 5π R3 sobre 12. Tá? Só uma observação, né? Mais uma observação. A rotação da união dos dois semidiscos dá a união das duas esferas, né? A rotação em torno do eixo das abscissas da intersecção dos dois semidiscos dá a intersecção das duas semisferas, cujo volume está calculado aí. Com isso encerro.